São mais de 500 anos que nos ligam ao Brasil e que colocam o país irmão no topo dos destinos de sonho dos portugueses. O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa com um encanto único. Tem banda sonora original e é apenas um de dezenas de destinos interessantes no Brasil. Das praias ao interior, há qualquer coisa que leva os portugueses a fazer a travessia do Atlântico. E só não são mais, porque há ainda o receio da segurança ou da falta dela. Gostava de ir ao Brasil. O sol, as pessoas, a música, as caipirinhas, muita coisa. Gostava de ir ao Brasil, mas acho que é um país inseguro. Ora, como vimos, o Brasil continua a ser o destino preferido dos portugueses, seja para fazer turismo ou mesmo para recomeçar a vida. Mas o Rio de Janeiro está entre as cidades mais caras do mundo, mais cara que Lisboa. Como percebemos, cai lá. Um Eldorado das oportunidades. É assim que muitos veem hoje o Rio de Janeiro. Cidade que atravessa uma fase promissora e cara também. Principalmente para quem chegou cá nos últimos 3 anos. Período em que os preços dos imóveis praticamente triplicaram. Tatiana, que veio do Porto há cerca de 1 ano e meio, de imediato soube que o que ganharia como recepcionista de restaurantes não comportava os custos com a habitação. A alternativa foi arrendar pelo equivalente a 370 euros uma casa numa das favelas do Rio, que na época nem havia sido pacificada, e ainda assim dividi-la com um amigo. Resolveu o problema do orçamento e do alto da favela do Vidigal acorda agora todos os dias com a vista do mar. A moradia é definitivamente o que mais pesa, tanto é que eu arranjei esta casa, que tem um valor simpático. Eu tenho, na minha casa, os acabamentos são todos muito, é como se vivesse num apartamento quase. Mas eu tenho uns amigos, por exemplo, que vivem no topo do Vidigal e que um quarto custa 800 reais. A casa está ainda meio em construção. Existem muitos portugueses aqui no Vidigal. Existem bastantes estrangeiros, porque eu acho que é mesmo também uma busca para ter alguma condição de vida, porque realmente o tipo de vida aqui é bastante caro. Para facilitar a comparação com os preços de Lisboa, que também é uma capital turística, vamos converter a moeda brasileira e considerar o câmbio, onde cada euro equivale a R$ 2,70. Na moeda europeia, arrendar um apartamento de 2 quartos num bairro classe média, na zona sul do Rio, que é considerada uma zona nobre, custa a volta de 1.500 euros, o dobro de um apartamento nos mesmos padrões em Lisboa. Para comprar este apartamento, aqui seriam necessários cerca de 350 mil euros. Na capital portuguesa, o valor seria 250 mil euros. Custa também aos estrangeiros entenderem por que um país emergente tem preços tão elevados. Uma das explicações é a grande e complexa tributação que deixa as mercadorias em média 30% mais caras. Um modelo fabricado no Brasil, um pouco mais caro que um carro básico, mas bastante usado por brasileiros e portugueses, custa aqui 18.500 euros. Em Portugal, o mesmo modelo custa pouco mais de 20.500 euros. Mas se o carro for importado, os brasileiros pagam caro. Quanto mais luxuoso o modelo, maiores as taxas, que podem chegar a 340%. Os impostos fazem também com que o preço dos combustíveis variem de acordo com cada região do país. As taxas sobre a gasolina podem chegar a 57%. No Rio de Janeiro, 1 litro do combustível custa o equivalente a R$ 1,20. Ainda assim, bem mais barato que em Portugal, onde 1 litro da gasolina custa R$ 1,60. Os impostos mal investidos resultam também num sistema de saúde sobrecarregado e geram despesas com planos de assistência particulares. Gasto que passou a fazer parte do orçamento deste empresário português que mudou-se para o Rio de Janeiro à volta de 1 ano e meio. João Pedro hoje paga por mês o equivalente a cerca de 370 euros para ter assegurado atendimento médico para ele, a mulher e o filho de 6 anos. Uma consulta pode demorar 3 meses. Uma consulta que não esteja dentro de um plano de saúde pode custar até 200 euros, a começar em 200 euros a consulta. Portanto, e há uma participação, o seguro de saúde vai ajudar a participar nas despesas médicas e de saúde, mesmo que não seja uma necessidade. Portanto, não sou uma pessoa de estar doente, mas acabo por necessitar, com mulher e filho aqui, eu preciso ter uma segurança, e fui aconselhado, mas por todos os brasileiros que eu conheço, que vivem cá, disseram, sem seguro de saúde você não pode estar no Brasil.
O empresário também viu subir as despesas com educação. Gasta o equivalente a 600 euros numa escola do mesmo padrão que em Braga custava cerca de 300 euros. Eles também viram aumentar as despesas com o supermercado, principalmente por causa dos alimentos. Percebi que a alimentação aqui custa uns 30%, 40% mais do que em Portugal. Portanto, em tudo, laticínios, fruta, legumes, é muito mais caro que em Portugal, sem dúvida. A vida aqui no mercado é um pouquinho mais barato do que no supermercado, mas ainda assim fica muito mais caro que em Portugal. Com tantas praias e natureza privilegiada, quem mora no Rio tem opções baratas de lazer ao ar livre. Mas os turistas pagam caro para desfrutar de tudo isto. Basta comparar o preço de um café expresso, que no centro do Rio custa em média o equivalente a €1,50, mais que o dobro de Lisboa, onde o preço é a volta de 60 cêntimos. Susto também tem o visitante que decide conhecer os pontos turísticos mais famosos da cidade, como o Pão de Açúcar. Apreciar a vista do alto do teleférico carioca custa o equivalente a pouco menos de 20 euros. Por este mesmo valor, o turista pode comprar em Lisboa os bilhetes para visitar o Oceanário e ainda o Mosteiro dos Jerônimos. E pelo visto, o custo de vida deve continuar nas alturas. Com a realização de grandes eventos na cidade nos próximos anos, como o Mundial e Olimpíadas, não há perspectiva de que os preços estabilizem-se tão cedo. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro. É uma mulher com uma profissão de homens. Elizabeth Jacinto é